O tema que nós estamos tratando aqui às quintas-feiras, desde semana passada, justificados por graça. Algo extraordinário da parte do Senhor para as nossas vidas. Se tivermos mais alguém que tenha se logado, que tenha acessado aqui o nosso culto, eu quero agradecer. Se você não se identificou, seja muito bem-vindo à Igreja Cristo Vive. Eu sou o Bispo José Felizardo, Bispo Feliz, e estamos transmitindo o culto ao vivo nesse 30 de abril de 2020, são 8h36 da noite nesse momento, vamos até um pouquinho depois das 9 essa noite. Quero registrar a presença da irmã Aliene Sagave, da irmã Margarete, irmão Abnor, graça e paz, um abraço à irmã Carla também, Deus seja louvado, irmã Marisete Paulino, Nathalie Vasconcelos, graça e paz, um beijo para o Lucas, família bendita que amamos tanto, irmã Joana Dark, Viviane Barros, Ana Glória, nossa amiga querida do Rio, irmão Marcelo Gonçalves, bem-aja, meu amado, diaconisa Ofélia Regina e família tão querida e amada, irmão Gladstone Sá, Tainá Barbosa, bem-aja, irmão Paulo Roberto, que bom, todos os outros que eu já tinha reconhecido, que bom estarmos aqui juntos. Compartilhe com alguém esta oportunidade de crescermos, porque o que nós vamos ouvir agora, amado, eu tenho segurança e ousadia de fé, com a mão na Bíblia, de dizer que não é algo que a gente ouve todos os dias, e é algo muito profundo de revelação da graça de Deus. E quando você está se alimentando da palavra, Deus está trazendo insights à tua vida, aquilo que Deus colocar na tua mente, no teu coração, anote. Receba. Esse momento é o momento de nós chegarmos mais perto. Chegue mais perto, amado. Pare um pouquinho os seus afazeres. Nós temos aí uns 30, 40 minutos agora que são preciosos. Você que talvez esteja vivendo o tempo todo conectado aí, mais ainda agora com o celular. Pare um pouquinho de ver as outras coisas. Desligue a sua televisão, amado. As notícias agora não vão trazer transformação na sua vida. O que vai transformar e edificar a tua vida é a palavra de Deus. Amém? Vamos à palavra. O texto de Tito, capítulo 3, versículo 4, você pode acompanhar manuseando a Bíblia. É sempre bom quando a gente faz isso, quando a gente consegue se habituar, a esse manuseio contínuo da palavra. Isso é muito bom, meu irmão. Isso é muito bom mesmo. Não vamos perder este hábito, não, tá bom? Tito, capítulo 3, isso de Paulo a Tito, versículo 4 em diante, diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ouça o 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E ele ainda diz no 8, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar e vamos receber a revelação da graça de Deus esta noite. Justificados por graça. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso,
aquietamos o nosso coração nesta hora e levamos o pensamento cativo à tua obediência. Que não seja eu, mas seja o Senhor Jesus, através da minha vida, meus lábios e cordas vocais, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que tu tens para as nossas vidas. Fala-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já de antemão te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja Deus, santo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu temo e tremo, meus irmãos, porque eu creio que esta palavra ela é transformadora e eu quero que você entre em sintonia, em concordância com isso, porque é muito forte o que Deus tem falado através da sua palavra, especialmente nesse tempo. Justificados, nós fomos por Deus. E esta justiça se manifesta por meio do seu amor, por meio da sua graça. Não foi por um preço pago por nós, foi através da sua obra salvífica perfeita, derramando seu sangue, trazendo para nós os benefícios, nós vamos ver hoje, desta graça maravilhosa. Mas é sempre bom nós rememoriarmos, trazermos à memória. Nem todos os irmãos tiveram acesso à última mensagem, então nós sempre fazemos um breve resumo quando estamos em uma série, para que você vá acompanhando, não é? Tudo que Deus tem de revelação para a tua vida. Esse texto é um texto extraordinário. É um texto extraordinário. Somente esse texto de Tito já seria suficiente para nós termos aqui um culto expositivo com muitas referências a respeito da revelação da graça de Deus. Mas eu quero me ater com você a essa expressão. Justificados por graça. Justificados por graça. Nós somos herdeiros de Deus. Ele nos fez herdeiros. Nós somos povo de Deus. Ele nos edificou, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para que nós possamos caminhar nesta terra conforme os seus desígnios e propósitos. Então comece crendo e comece fazendo a afirmação confiadamente, porque, amado, aquilo que Deus tem colocado na tua vida de revelação, que você foi justificado por Ele, quando você crê e você declara e testemunha isso, outras pessoas também são edificadas. É o que ele disse aqui, né? Afirmando confiadamente. Faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática do bem, na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes, são coisas proveitosas. Então nós estamos trazendo aqui hoje revelação que são coisas excelentes, que são proveitosas aos homens. Não adianta a pessoa ficar alimentando a vida dela, a mente dela, com pensamentos de derrota, de morte, de tristeza, de angústia, de preocupações. Todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus sentiu isso. Os profetas bíblicos sentiram isso. O apóstolo Paulo sentiu isso. Ele chegou a dizer em Romanos 7, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava desesperado. Ele queria ter a sua vida por libação. Ou seja, ele queria derramar a sua vida e se dependesse da vontade dele, ele estaria com Cristo. Porque ele mesmo dizia que o morrer em Cristo é lucro, né? O sábio Salomão já tinha dito também lá em Eclesiastes que nós temos como mais bem-aventurados aqueles que já partiram do que aqueles que ainda estão aqui na terra. Mais bem-aventurados ainda os que ainda não nasceram, né? Por mais felizes. Por quê, amado? Porque na glória não tem conta para pagar, não tem remédio para tomar, não tem médico, fila para poder enfrentar, não tem pandemia na glória, não tem. Não tem que trabalhar, suar a camisa todo dia para poder obter o sustento. Não, na glória nós vamos viver louvando, engrandecendo ao Senhor, esperança da glória. Como Ele nos justificou, somos justificados por graça, nós vamos entender isso hoje, nós temos que ter essa segurança dessa justiça de Deus em nós,
para que nós possamos viver assim nessa terra. Ainda que nós passemos por lutas, tribulações, aflições, isso não vai nos dominar. Nós não vamos nos deixar dominar pelo medo, pela paralisia, pela covardia. Nós vamos avançar, porque há um alvo para as nossas vidas. Então, nós vimos, e aqui eu vou passar rápido, a justificação no Antigo Pacto. Para você ter uma ideia, meu irmão, minha irmã, não há possibilidade de justificar nada nem ninguém sem sangue, não é? Então, está aqui, né, lá no livro de Levítico, mostrando como era o ritual no tabernáculo. Eu vou resumir para ganharmos tempo, né? O sumo sacerdote, ele com o sangue do cordeiro, ele com os dedos passava por cima ali da arca da aliança, borrifava aquele sangue sobre a tampa, né? Que é o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Tudo dentro do tabernáculo representa Cristo, simboliza a cruz de Cristo, simboliza a redenção, a justificação que viria através do Cordeiro perfeito, do seu sangue derramado em nosso favor. Mas naquela época era assim. E o perdão era anual. Era um perdão que tinha tempo de validade. Depois que vencia esse prazo, o sacerdote tinha que retornar com esse ritual e assim trazer aquele perdão novamente sobre o povo. Era dessa forma que o povo vivia, fazendo expiação por causa do pecado. E, por meio da graça, nós temos essa justificação hoje. Ouça, nós vivemos na era da graça. Jesus Cristo foi à cruz, entregou a vida para retomá-la, ressuscitou. Portanto, iniciou ali uma nova era. Ele estabeleceu um novo pacto de maiores e superiores promessas. A graça de Deus. Nós não estamos mais sob a lei de Moisés. Nós estamos agora com um novo sacerdócio. Quando muda o sacerdócio, não é mais Moisés, agora é Cristo, o ressuscitado. Muda também a lei. Não é mais a lei de Moisés. É a graça de Deus. Então, é importante a igreja entender isso. Porque em Romanos 3:21 em diante, ele diz: agora, sem lei, se manifestou a justiça. Ou seja, se ainda há lei, não há justiça. Por quê? Porque a lei é antes de Cristo. A lei serviu de aio, de tutor, de guia até Cristo. Uma vez que Jesus foi o fim da lei é Cristo, a partir dali, a justiça estabelecida pelo sangue do Cordeiro não pode mais ser cronologicamente aquela da lei que vinha até aquele instante. Então, olha, agora sem lei se manifestou a justiça. Guarde isso, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A própria lei já vinha mostrando, os próprios profetas no Antigo Testamento já vinham indicando, desde o tabernáculo, desde antes, todos os livros bíblicos do Antigo Testamento, mostrando que viria um Messias, que viria um Salvador, que nasceria um menino, que lhe chamariam Emanuel, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus forte, poderoso, maravilhoso conselheiro. Deus já havia estabelecido. Cristo, no princípio, é o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Cristo é Deus. Ele habitou entre nós. Se fez carne para nos trazer a justiça. Então a justiça, a justificação, se dá através da graça. Não pode ser através das obras da lei. Não pode. Então está aqui dizendo, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, é através da fé, a fé que é um dom que foi imputado. Pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Não através dos nossos sacrifícios, das nossas obras, das nossas boas intenções, do nosso ativismo. Nada disso justifica o homem e a mulher, o ser humano. A justificação é através do perdão. Por que nós estávamos mortos em pecados, bispo? Por que precisávamos de uma justificação, de uma justiça? Ouça, nós nascemos em pecado por causa do primeiro Adão, que desobedeceu. Sua mulher, criada para ser uma companheira idônea, extraordinária, estava ali
junto com ele, vivendo e administrando a criação, né, dominando sobre a criação no jardim do Éden, essência do céu na terra. Em dado momento ela foi seduzida pela serpente. Ela comeu do fruto da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, e nada aconteceu. A mulher, quando comeu o fruto, amado, nada aconteceu. Só que ela levou esse fruto para casa. E quando chegou com o seu esposo, deu a ele, ele comeu o fruto também. Naquele momento se manifestou o pecado. O pecado entrou, né, no mundo. E Deus, para justificar a sua ira, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sem pecado. Olha que tremendo. Mas o homem, por desobediência, pecou. Foi destituído, portanto, daquele território de domínio. Foi lançado na terra. E Deus, para justificar a sua ira, ele colocou inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva, que é Cristo. E você vê aí a dificuldade. Você vê, temos que renovar aqui o Instagram. Vamos renovar, por favor. Deus foi fazendo uma obra perfeita, uma obra extraordinária, para que as pessoas, as vidas compradas a preço de sangue, mesmo vivendo ali debaixo daquela opressão uma vez na terra, pudessem contar com a voz do Pai, que era através dos profetas. Isso foi acontecendo. E toda vez para que o perdão viesse sobre a vida do povo, já aqui na frente, era através do sangue. O que aconteceu na cruz? Jesus, ele foi à cruz e entregou a sua vida para retomá-la. Ao fazer isso, ele reestabelece aquela justiça. Ele nos justifica. Por quê? Porque nós somos dele, sempre fomos dele. E ele se fez injusto em nosso lugar para nos inocentar. É como se ele tivesse sentado no tribunal, no lugar do banco dos réus. Jesus sentasse. Amém? Estamos de volta aqui no Instagram, renovamos aqui, depois de 1 hora nós temos que renovar. É como se Jesus chegasse ali no tribunal, no banco dos réus estávamos nós, culpados pelo pecado, esse sangue e essa morte pesando sobre nós. De repente, Jesus para tudo e fala assim: eu que vou sentar nessa cadeira. Tira a nossa vida dali e senta no nosso lugar. Sem culpa, sem erro, sem falha. E aí o juiz vai e bate o martelo. Culpado. Quem levou a culpa foi Jesus. Para quê? Para nos inocentar, para nos justificar. Amém? A graça de Deus traz isso para nós. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus tinha um tempo certo para manifestar aquilo. Todos os pecados e erros que foram cometidos durante o período anterior à cruz, anterior à vinda e à manifestação de Cristo, Deus tinha um plano perfeito em tudo isso. E ele manifesta, portanto, a sua justiça, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, você crê que ele é o teu justificador. Ele é o justo e é o justificador. Ele nos fez justos por graça, justificados por graça. Aleluia. Isso tem que te trazer paz, amado, em meio às lutas da vida, em meio às tempestades que estamos passando. Porque, querido, primeiro que os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Deus não vai abreviar, não vai, antecipar por causa de uma pandemia. Não. Deus é soberano, já tinha contado os nossos dias, tudo já está determinado por Deus. Deus está no controle de tudo. Agora, se você tem certeza que você foi justificado por meio da graça, tudo muda. Porque parece que as tribulações, as aflições estão mais intensas, né? Quando a gente passa por crises assim, fica tudo muito mais intenso. Os probleminhas se tornam grandes problemas. As situações que antes nós tínhamos mobilidade para resolver, agora tudo se torna muito mais difícil. Nós temos que aprender novas formas de lidar uns com os outros e conosco mesmo. Mas, amado, tudo isso é propósito.
porque o amor de muitos esfriaria. Olha o que aconteceu em fevereiro desse ano, lá no Carnaval, que eu creio que foi ali que começou a contaminação toda aí, né, que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Mas o que foi feito ali naquele período? Blasfêmia, rasgando a Bíblia, pessoas fumando cigarro com o papel da Bíblia. Carnaval mostrando um personagem lá chifrudo, puxando Jesus. Que absurdo, que abominação. Não nos dá nem tenho qualquer tipo de prazer de ficar mencionando esse tipo de coisa aqui. Mas é só para nós termos em mente que o mundo jaz no maligno, não tem nada para nos acrescentar. O que acrescenta e transforma é a graça de Deus justificadora. Aleluia. Você foi alcançado por essa graça, para que outros sejam alcançados. Vamos avançar aqui, meus irmãos, porque nós vimos, já vimos que Ele é o nosso mediador, que por um único ato de justiça, sobreveio a graça, né? Eu amo esse texto. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amado, foi por um único e suficiente sacrifício. Foi por uma ação perfeita. Jesus Cristo, ele não vai morrer de novo para ressuscitar de novo, para nos salvar de novo. A Bíblia fala que isso é impossível, renovar de novo para arrependimento, posto que estariam crucificando Jesus novamente. Diz Hebreus 6. Ouça, você e eu tivemos, através da justificação, a garantia do acesso à vida eterna. Foi Deus que nos deu isso. Isso tem que trazer segurança. Bispo, mas eu sinto medo, eu sinto dúvidas, eu penso que, sabe, as coisas que eu tenho eu vou perder, as pessoas que eu amo eu não vou ver, e eu vou ficar triste. Querido, querida, pense e creia e receba, porque isso não é interpretação. Não podemos ler a Bíblia e receber tudo isso daqui de forma humana. É revelação. Deus se revela aos seus. E Ele está se revelando com poder e glória nesta noite. Eu creio nisso. Você que está conosco, mande suas mensagens, comente. Eu quero falar o seu nome daqui a pouco. No final nós vamos orar. Meu amado, minha amada, tudo isso faz parte de um plano perfeito de Deus. Tudo isso faz parte de uma vontade, de um querer, de uma determinação do Senhor. Existe um ciclo. Nós nascemos, não pedimos para nascer. Vivemos, passamos por tribulações nessa vida, não pedimos para passar por tribulações, por aflições. Mas passamos. Por que Deus não tira a aflição? Por que Deus não tira a pedra? Por que Deus não tirou a fornalha lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Por que Deus não tirou a cruz de Jesus? Dele mesmo. Por que Deus não tirou o gigante e simplesmente estalando o dedo para que Davi não precisasse lá enfrentar? Amado, Deus não tira a pedra. Nós é que tiramos. Porque Ele é o Deus do impossível, aleluia. E o possível nós vamos continuar fazendo, que é crendo que Ele colocou esse dom em nós para isso. Então creia, amado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, foi por um único e suficiente sacrifício que Ele fez isso na sua vida. Amém? Então, nós terminamos na semana passada dizendo que a justificação nos traz a paz. E eu quero reforçar isso, porque justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que excede todo entendimento, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você, há uma esperança da glória. Se nós não vivemos com base nessa esperança, nós vamos viver com base nas notícias da televisão. Nós vamos viver na vontade com base nas nossas próprias vontades. Amado, vamos falar aqui francamente. Ninguém quer morrer e ninguém quer que algum ente querido morra. Ouça, chega perto aqui, amado, olha, estamos juntos aqui. Nós não fomos preparados para perder nada.
O ser humano não sabe perder nada, não quer perder nada. Verdade seja dita. Nós nascemos chorando, berrando para nosso pulmão começar a funcionar, porque tiraram a gente violentamente de um lugar quentinho. A gente estava ali naquele líquido gostoso e de repente tiram a gente dali de dentro e nos trazem para um lugar que é esse daqui que a gente vive. Pense, meu irmão. Pense, meu irmão. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus estabeleceu tudo de maneira perfeita e santa. Nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar avançando. Deus estabeleceu isso. Ninguém quer morrer, ninguém quer que um ente parta. Mas nós sabemos que tudo está escrito e determinado. E alguém ainda se pergunta assim, mas o que vai ser da minha vida no futuro? Olha, mano, a ansiedade tem trazido muitas dores e aflições à humanidade, especialmente as pessoas que estão conectadas a esses valores do mundo. Mas isso também tem afetado muito o povo de Deus. E a Bíblia nos ensina o tempo todo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com súplica, com oração por todos os santos. E a paz que excede o entendimento guardará a mente e o coração. Queridos, nós temos que aprender a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Nosso apóstolo ontem mostrou um vídeo do atual prefeito da cidade de São Paulo, Dr. Bruno Covas, que mostrou ali uma atualização dos índices da pandemia, da crise, dizendo que o número de Covas, fazendo até um trocadilho com o sobrenome da família, né, havia sido ampliado, que houve uma contratação em massa de coveiros que foram comprados sacos pretos para transportar corpos. Palavras do prefeito Bruno Covas, cujo vídeo foi passado ontem pelo nosso apóstolo no culto. Isso é coisa, um líder que foi colocado por Deus na posição que está, traga para a população. Isso lá é informação, isso lá é notícia. Então, as pessoas que têm fé em Cristo, quando lidam com essas notícias, já ficam um pouco aflitas. Imagina quem não tem esta fé santíssima, ativada na palavra. É o pânico, é a panicodemia, não é de um vírus, é do pânico que os líderes da nação estão colocando, a grande parte dos líderes estão colocando através das mídias sobre a vida das pessoas. Imagina, tem muitas pessoas talvez estejam assistindo, que conhecem outras também, que não frequentam, não conseguem nem ir a um cemitério, porque tem medo, que não sabem lidar com essas coisas. E você veja o tempo que nós estamos vivendo, que hoje em dia as pessoas não conseguem nem sequer ter esse momento de velar, né, de participar. Temos pessoas da nossa família aqui, espiritual, ligadas a nós, que esta semana estamos orando pelo conforto, pelo consolo do Espírito, sobre famílias cujo sepultamento as pessoas tiveram que ir lá 15 minutos. Foi o tempo máximo ainda permitido para poder fazer ali o seu momento de oração e de funeral. Nós estamos vivendo realmente dias maus. Mas amado, escute. Deus não quer que você viva com esse tipo de expectativa ou de esperança. Ele tem uma cova aberta, a minha é a próxima. Será que sou eu? Será que é o outro? A fila está andando, eu estou olhando assim, e a fila está diminuindo, está chegando a minha vez. Querido, nós temos uma esperança por vir. O que vem depois destes dias, nós não vemos. E nunca, a Bíblia fala, nunca houve ninguém que voltou para dizer como foi.
Então nós temos que receber por fé. E você vê a palavra o tempo todo. É pela fé que nós temos acesso a esta graça. É pela fé. Então, amado, receba hoje, nesta noite, uma força do Espírito, uma esperança renovada. Porque através desta certeza, desta convicção, desta alegria, você vai sentir paz e você vai transmitir essa paz aos outros que te cercam. Não permita que a situação que nós estamos vivendo te coloque num ciclo vicioso de pensamentos destruidores. Porque aquilo que pensamos, sentimos, aquilo que sentimos, falamos. Se você pensa mal, você sente mal, você fala mal. Se a pessoa fala mal é porque já instalou no coração um sentimento mal, que já está pensando mal há muito tempo. Renove hoje pela palavra. Você foi justificado por graça. Ele te deu a vida eterna. O sangue de Jesus transformou aquilo que era morte em vida. Ele suportou a coroa de espinhos para nos dar a coroa da glória. Para quê? Para vivermos agora, uma vez inocentados, uma vez justificados, uma vez que Ele fez tudo isso por nós, por amor. Vivemos debaixo de angústia, de aflição, de desespero, de medo da morte, de medo da pandemia, de medo das estatísticas, de medo de tudo. Ele não fez o que fez para que vivamos com medo. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Ouça. Não se revolte. Ouça. Não creia que Deus se esqueceu de você. Não permita que qualquer pensamento de incredulidade abra mão disso. Se vier algum tipo de pensamento para tentar te trazer ansiedade, olha, show pra lá, passarinho, urubu, vai voar em outro lugar. Na minha cabeça não vai fazer ninho, não. Em nome de Jesus. Porque a palavra, mano, nos permite ressignificar os traumas do passado. O que significa isso, mano? Quando nós transformamos a nossa mente pela palavra de Deus, nós liberamos o perdão com relação àquelas experiências negativas do passado, nós trazemos à memória o que nos dá esperança. O nosso passado não se transforma num coveiro, e sim num professor. Aleluia. Então tem muita gente que ainda está viva biologicamente, mas está vivendo como se já tivesse morrido. A sua vida espiritual está morta. Meu Deus. E eu creio que Deus quer reavivar esta vida espiritual essa noite. Deus quer reavivar a tua vida, o teu chamado. Deus quer reavivar a tua história. Olha, tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que você já viu de livramento de Deus na tua vida, na tua família, em todas as áreas da tua vida por onde você passou, Deus estava cuidando de você e Ele é o mesmo que continua cuidando agora. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Pode a tua mãe te abandonar, o teu pai te abandonar, Ele não te desampara, Ele não te abandona. Pelo contrário, Ele nos dá suporte. Ele é o socorro bem presente em dias de angústia. Se agarra em Deus. Confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho totalmente na mão dele. Olha, entrega agora, entrega mesmo. Entrega. E entra no repouso. Bispo, mas está doendo. Vai passar. Aguenta firme. Deus renova as forças. Ai, bispo, mas eu não consigo lidar mais com a situação. É Deus que está falando com você. No momento que chegar a tua hora, você vai saber, porque Deus vai fazer. Você não vai abreviar isso. Agora não viva como se já tivesse morrido. Se você está vivo e se os teus dias ainda não chegaram ao fim, é porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu plenamente na tua vida. A missão ainda não acabou. A obra está determinada por Deus de forma completa, mas precisa se cumprir na tua vida e através da tua vida, porque Ele não vai fazer com outras pessoas o que Ele precisa fazer contigo e através de você. Você foi justificado por graça. E você não está aí ligado por um acaso. Eu peço ao irmão Vitor que envie aqui os nomes para que eu possa citá-los. Porque, amado, essa justiça que vem de Deus, essa justiça que vem do Espírito, é o que nos dá esperança. É o que nos move. É o que nos traz a certeza desses grandes benefícios. As trevas não nos dominam mais. Escute,
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você acredita nisso? O império das trevas não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então essas coisas, dos pensamentos, dos medos, das aflições, das angústias, para desesperar da vida, amado, isso é uma coisa que o império das trevas tenta instalar na tua mente. Acabou, para com isso. Porque ele nos libertou, ele nos transportou. Do original essa palavra é arrastou. Por graça. Deus tremendo. Temos liberdade. E não podemos confundir essa liberdade com libertinagem, hein? Você tem liberdade gloriosa em Cristo. Agora use isso de forma sábia para proclamar as virtudes de Deus. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Porque algumas pessoas podem falar assim, ingloriamente: ah, bispo, então tá bom, se eu fui justificado por graça e foi de graça, quer dizer, na verdade nós fomos justificados por graça, mas não foi de graça porque Jesus Cristo pagou um preço altíssimo. Ah, bispo, então se foi assim eu posso pecar à vontade. Para quem pensa assim nunca foi salvo. Quem pensa assim nunca foi alcançado pela obra da justificação. Por quê? Porque haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? A graça tem a liberdade gloriosa para nós, então vamos fazer o que queremos. Porque está tudo garantido, Jesus Cristo já pagou o preço, não tem mais que fazer nada, está tranquilo, está sossegado. Não. De modo nenhum. Entenda, amado. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se a pessoa obedece à carne, ela é escrava do pecado para a morte. Ela é servo do seu Senhor. Servo, a carne é o Senhor da vida da pessoa, a pessoa vai seguir aquilo ao seu Senhor, vai obedecer e vai ter a consequência, o resultado, vai colher o que plantou. Agora, se nós somos do Espírito e fomos justificados e cremos nisso, nós vamos colher o quê? A justiça. Essa bênção da vida eterna. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, aleluia, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. É isso que Deus está fazendo conosco, nos ensinando a obedecer e andar de acordo com a sua vontade. E uma vez libertados do pecado, aleluia, fostes feitos servos da justiça. Você é um servo da justiça de Deus. Nós somos servos da justiça de Deus e não da injustiça desse mundo. E pronto, né? Nós já estamos terminando. E eu quero que você realmente entre em concordância mesmo. Porque esta revelação é a palavra que Deus quer para nós atravessarmos momentos de aflição, consolando com o mesmo consolo com que somos consolados. Diaconisa Nilza, nosso presbítero Amós, estão conosco. Irmã Marlene Dias, bem-aja, glória a Deus pela sua vida, que alegria estarmos aqui. Irmã Silete está conosco, graças a Deus. Marcos Martins, irmã Maria José, Ana Santos, Vilma Paternosto, graça e paz, minha amada. Irmã Rosane da Cunha, Andiara Clark, irmã Nilma Coutinho, Nilza Mota, Luzia Araújo, doutor Maurício Gentil, querido, bem-aja. Pastor Paulo, querido, Paulinho, meu amigo, Marilane, Luzia Ribeiro, Maurício Kate, Bianca Dória, bem-aja, minha irmã, Leni Reis, que bênção. Quantas pessoas, nuvem de testemunhas, nós já vamos orar nesta noite, 30 de abril, último dia de abril, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã é feriado. 1º de maio, dia do trabalhador, né? Querido, 1/3 do ano já foi. E esse ano é o ano dos conquistadores. Nós estamos vivendo momentos de grande luta, de grandes tempestades. Para quê? Para que nós possamos conquistar, para que nós possamos avançar. Você acha que conquista é algo barato, é algo simples? Nós temos que conquistar, nós temos que batalhar. Eu nunca vivi tantos ataques na minha vida como eu tenho vivido nesses últimos meses. Assim como você. O que nós vamos fazer? Vamos retroceder? Vamos parar? Vamos desistir? Ou vamos crer que fomos justificados por graça, que fomos chamados para proclamar essa virtude? Não vamos nos fazer de vítimas, vamos ser agentes transformadores do nosso meio onde Deus nos plantou.
sem medo, sem aflição. Meu Deus, é tempo da igreja se levantar, amada. A igreja precisa acordar. Porque quem vai trazer a mensagem, que é a palavra de Deus, que é uma pessoa, que é Cristo, para revelar a paz ao mundo, é a igreja. Através da igreja, a revelação da palavra está aqui, amado. E Deus está falando contigo. Deus está restaurando e renovando a tua esperança, através da sua justiça, para que você seja esse agente transformador. Então, amado, nós vamos já até o versículo 23. Isso. Vamos aqui rapidamente terminar a leitura para orarmos. Diz assim no 19: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Outrora éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Nós temos que oferecer os nossos membros, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para quê? Para a manifestação da santificação. É isso. Porque quando éreis escravos do pecado, éreis, não sois mais, hein? Éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Não tinha como a justiça se manifestar, né? Naquele tempo, que resultados colhestes? Pense, amado, olha como a Bíblia é maravilhosa. Quais foram os resultados da época que nós andávamos no engano da lei e da carne? Quais foram os frutos de transformação que a nossa vida libertina trazia para nós? Olha, temos aqui pastores hoje que vieram do espiritismo profundo de beber sangue de animais e de fazer trabalhos encruzilhados, de catular o alto da cabeça, a língua, os ombros, as marcas até hoje. Como se explica hoje ser um pastor, uma pastora servindo a Deus? Olha, pessoas que vieram de classe alta, de classe baixa, negro, índio, oriental, que foram tirados literalmente do vale da sombra da morte, alguns que vieram pelo amor, outros que vieram pela dor, alguns nasceram em lar evangélico, outros não. Mas Deus fez tudo perfeito, por quê? Porque a sua justiça é por graça. Não é por obras, não é por merecimento, não é porque a história de um é mais bonita do que outro, é porque Deus é perfeito. E o nome dele tem que ser... Quais foram os resultados? Nenhum. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o pecado gera morte. Agora, porém, libertados do pecado, se você tem ousadia e está aí conectado, diga: eu fui libertado do pecado. Diga mais alto para eu ouvir daqui: eu fui libertado do pecado. Amém. Está escrito. Se está escrito, eu creio. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, olha aí, servos de justiça. Nós somos transformados, houve uma transformação, uma metanoia. Quem foi que fez essa transformação? Primeiro foi o Espírito em nossas vidas. E depois, quando nós vamos nos alimentando dessa palavra, essa transformação vai se manifestando de forma plena. Não foi a tua obra de justiça que te santificou, que te justificou, que te fez servo de Deus. Foi a vontade dele. Está aqui. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Entende, amado? O fim disso tudo é o quê? É a vida eterna. É a vida com Cristo na glória. Então não tema. Estamos todos de luto, estamos todos sentindo muito que muitas pessoas estão tendo esse momento de desenlace. Só que, amado, eu vejo a morte como um prêmio, uma promoção à glória. Esperança da glória, vida eterna. Essa é a minha forma de ver a morte. Não é uma punição, uma condenação. Nós já falamos aqui, o homem não está programado, preparado psicologicamente, humanamente, para perder nada nem ninguém. Nós não queremos, não estamos preparados para isso. Mas nós temos que ter a certeza da nossa salvação, porque foi Cristo que fez. E se Ele fez e quiser nos levar, eis-nos aqui. Ele vai nos encontrar. E não vai ser através da pandemia. Eu creio, porque praga nenhuma chegará à nossa tenda. Ele faz como Ele quer, mano. Ele está no controle de tudo. Agora, a pior praga não é o vírus, não. A pior praga é o pânico. Pandemia não, panicodemia, né? Então, para encerrar, meus amados, o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou
tem o salário do pecado ou tem o fruto da justiça. Ou tem a morte ou tem a vida. O que você acha que Deus preparou para você? E o que você acha que Deus preparou para aquelas pessoas que você vai falar dessa palavra para elas? Aleluia. É por isso que você está aqui. Até agora. Até as 9h20 da noite. E nós vamos encerrar. Amado, amanhã é feriado. E nós estamos aqui hoje. Tivemos um pequeno atraso no início. Mas eu quero, amado, orar com você. Encerrar esse momento. Orando, crendo que a obra que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida não é uma obra que se explica com lógica. Não é algo que você vai interpretar. Não. É Jesus se revelando a você como teu Pai, teu amigo, teu Senhor. Ah, bispo, mas eu tenho ainda medos dentro de mim. Fala isso para Deus. Ora. Conversa com Ele. Você não precisa de protocolos para falar com Deus. Você não precisa pedir licença a um para depois acessar o outro, para depois falar com a mãe, para falar com o irmão, com o primo, com o tio, para depois chegar no Senhor, máximo Senhor dos Senhores. O véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus, no tempo da sua carne, era o véu. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Amado. E Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele está em você. E Ele quer isso, Ele quer relacionamento. Relacionamento. Como é que você vai amar e servir e conversar com um Deus que você não tem relacionamento? Então é através da palavra, é através da revelação. Você tem que saber o que Ele fez por você. Ele te justificou por graça. E uma vez que Ele tenha feito isso, você tem livre acesso. Senhor, eu tenho ainda alguns medos, eu tenho ainda algumas ansiedades, algumas dúvidas. Senhor, o que eu faço? Senhor, fala comigo, coloca pessoas no meu caminho, traz a mim formas de eu enxergar a tua vontade, porque eu quero falar desse amor para outras pessoas. E olha, você, quando você perceber, você já está, amado, de repente, nesse momento mesmo, tua vida já está sendo um grande testemunho para outros. E você nem sabe disso. Recebe. Não precisa barganhar nada com Deus, não. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de misericórdia e soberano. E a soberania dele tem que ser exaltada. Olha, eu teria prazer imenso de ficar aqui até meia-noite falando da Bíblia com você. De verdade. E ficaria mesmo. Especialmente nesse ambiente onde eu estou me sentindo bastante confortável e à vontade para poder falar da Bíblia Sagrada aqui, a Bíblia aberta, computador com os textos, enfim, para que você veja melhor. Mas eu quero orar com você. Eu quero terminar esse estudo, essa parte do estudo, porque o tema Justificados por Graça avança e que vai virar depois uma playlist no YouTube. Aproveitando, acesse o nosso YouTube. Precisamos criar fluxo rápido lá para transmitirmos os cultos ao vivo. Precisamos de 1000 inscritos. Acesse lá, procure Igreja Cristo Vive Região dos Lagos. Se inscreva no canal, por favor, divulgue para outras pessoas. Vamos avançar, temos lá muito material já para que você possa crescer espiritualmente, nosso discipulado, enfim, nossas mensagens já estão sendo transferidas para lá. Mas eu quero terminar, meu irmão, minha irmã, fazendo essa oração com você agora, a oração final. Espero que de tudo que foi falado aqui, inúmeros versículos, olha aqui, ó, quanta preciosidade Deus trouxe para a nossa vida. Estamos a quase 1 hora, hein, vai fazer 50 minutos aqui quase, né? Falando da palavra de Deus. Queridos, isso não vai voltar vazio. Não pode. É impossível que Deus minta. E a palavra dele, a voz dele, o sopro dele é irresistível. Nós não estamos aqui com lógica humana, nós estamos aqui debaixo do mover de Deus. E a sua casa agora virou a igreja, hein? Entre em concordância, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o Deus de toda consolação. Ó, meu Deus, tem algo que nos traz prazer de estarmos presos, é a Tua palavra, é a Tua esperança. Eu quero estar sempre preso a isso, preso à esperança, preso à graça, preso à revelação. Porque o Senhor me libertou, nos libertou do império das trevas, da morte e do pecado. Nos deu vida e vida em abundância. E essa vida espiritual ativada por meio das promessas trazem para nós, Senhor, a convicção de que fomos justificados por meio da Tua graça.
que não foi através da vontade do homem, nem da obra humana, do sacrifício humano, mas foi através do teu sacrifício eficaz, que nos trouxe fruto de justiça, da qual somos servos, que nos trouxe fruto de santificação, o qual nós queremos ver manifesto em nossa vida a cada dia, o fruto do Espírito, Pai, se manifestando nesses dias. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a entender a Tua vontade, a conhecer na íntegra, na essência, no profundo quem Tu és, que possamos ter relacionamento contigo de verdade, Senhor. Porque o relacionamento nosso, humano, é muito difícil, é muito conturbado, é cheio de rusgas, é cheio de emoções, é cheio de opiniões, de verdades, de, Senhor Deus, desejos humanos, de razão. Mas na Tua obra, meu Deus, não há espaço para isso. Estamos vivendo dias maus, princípio do fim. Não podemos mais desperdiçar nossa vida com essas coisas deste mundo. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que priorizar as coisas do alto, nós temos que nos comprometer com as coisas que realmente importam. O resto é o resto. O resto Deus está cuidando de tudo, eu creio, nós cremos, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam, ó meu Deus. Se existem vidas ainda conectadas, se existem pessoas que estão sendo alcançadas pela transmissão ao vivo e talvez pela reprodução desta transmissão, ó Senhor, é porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida e através da vida de cada um. Visita cada lar, Pai, com poder e glória nesta hora. O meu lar aqui, Senhor Deus, o nosso lar, a nossa casa, para que a nossa família seja reconhecida como bendita do Senhor. Guarda as nossas entradas e as nossas saídas. Repreendemos todo espírito de doença da nossa casa, Senhor Deus. Bata em retirada, os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Que do alto da cabeça, a planta dos pés, a cura divina se manifeste agora, Senhor, tirando toda dor, tirando todo mal-estar, todo diagnóstico mal sombrio, Senhor Deus, todo medo, questões físicas e da alma, em nome de Jesus. Questões materiais que estão afetando a emoção, trazendo ansiedade. Senhor Deus, Tu tens solução para tudo. Meu Deus, Tu és o Deus perfeito. Mas a obra é espiritual. E no reino de Deus não há crises, aleluia. No reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há perda, no reino de Deus não há morte. Nós pertencemos ao reino, nós já estamos no reino, aleluia. E queremos viver como filhos desse reino, como servos Teus, como amigos Teus, que reconhece que fomos justificados por esta graça maravilhosa. Assim, meu Deus, nós oramos. Assim, meu Deus, nós entramos em concordância que testemunhos de milagres cheguem, Pai. Cheguem de vidas que foram alcançadas pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua revelação esta noite. Tudo para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Eis-me aqui. Obrigado, Senhor, por me capacitar e por me permitir estar aqui com os meus irmãos e irmãs, com a minha família. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. E que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e para todo sempre em nossas vidas. E o povo que foi justificado por graça, diga com fé, amém, amém e amém, graças a Deus, louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, são 21 horas e 29 minutos, olha, avançamos um pouquinho, porque hoje iniciamos também um pouquinho depois, em função aqui do nosso local de transmissão. Quero agradecer ao irmão Renato Cardoso, bem-aja, irmão Renato, graça e paz, irmã Lécia Cristina, nosso diácono Rogério Santos, nossa diaconisa Michele, doutor Bruno Souza, meu amigo, meu irmão querido, estou aqui com meu terno fechando, tá? Perdendo algumas gramas nessa pandemia. Irmã Tânia, olha, quero lembrar, meu irmão Vitor está aqui me lembrando que nós temos louvores em graça já disponíveis no nosso
YouTube, o canal do YouTube, procure CD A Voz de Deus no YouTube, você vai encontrar o nosso link da Igreja Cristo Vive, região dos Lagos. Ontem eu falei com o nosso apóstolo, pedi permissão a ele para transmitir as mensagens do altar, da sede, também pelo nosso canal, e ele aprovou, adorou a ideia. Nós vamos disparar em breve as mensagens das passagens do ano, hein? De todos os réveillons que nós temos ainda registros aí do ano 2000 para frente, nós vamos trazer no nosso link uma playlist. Olha que material tremendo! Já estamos com as nossas aulas de discipulado à sua inteira disposição, gratuito. Quem assistir às 7 aulas, mande uma mensagem para mim, vai receber um certificado. Estamos aguardando voltar à rotina normal da igreja para entregarmos na igreja, né, os certificados de quem já fez. E agora também louvores em graça. Que bênção! Faça isso, divulgue o canal do YouTube. Você precisa entrar no YouTube e procurar Igreja Cristo Vive, região dos Lagos. Nós vamos em breve também enviar para você nos grupos os links para que você aperte o botãozinho e já acesse com facilidade. Nosso próximo encontro será domingo, a ceia do Senhor, 10 horas da manhã, com a igreja aqui em Rio das Ostras aberta, e teremos o culto à noite, também com a ceia do Senhor. A igreja não estará aberta à noite, porém o culto vai acontecer normalmente. Amém, meus irmãos, meus amigos? Desejo uma noite abençoada. Agradeço mais uma vez a Deus, agradeço ao nosso apóstolo, agradeço a minha família, minha esposa, nossos filhos que me ajudaram essa noite, permitindo que esse momento se tornasse possível. E Vitor, muito obrigado, meu irmão, irmã Cristiane, lá em Cabo Frio, muito obrigado, bem-aja, e toda a família aqui da região dos Lagos, e do Brasil e do mundo inteiro que estão conectados aqui conosco. Amém? Bem-aja. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, meu irmão. Deus é contigo. Graça e paz. Uma noite abençoada. E entre no nosso site, Igreja Cristo Vive, rl.com.br. Lance a semente na terra, Deus tem provisão para a tua vida. Boa noite, graça e paz, em nome de Jesus. Amém.